Mas se você voltar lá para a década de 40 do século passado, quem é que comandou o genocídio contra os judeus? Adolfo Hitler. Sim. E ele estava presidindo que nação? Alemanha. Olha aí. Veja que há precedentes, que pode se repetir. Prossiga. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas. Essa casa de Togarma é a atual Turquia, que há pouco tempo está em conciliação com a Rússia. Olha, são os acordos. Tudo vai se ajeitando para um determinado momento. Prossiga e termine. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Tá vendo? Agora vamos, ainda para Ezequiel 39, vamos ler os versículos de 1 até o 3. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mesaque e de Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Vocês viram bem? Gog aqui é um príncipe. Gog aqui é um chefe, é um ser humano. Tipo o próprio anticristo, que vai ser um ser humano. Mas são duas pessoas distintas. Viu? Meseque, Tubal, Magog, isso aqui são todos territórios que, segundo analistas, vai se jogar lá naquela grande Moscou. Meseque é Moscou, região ali, daquela região da grande Moscou ali. E do jeito que os Estados Unidos comanda as nações ocidentais, já a Rússia comanda o outro lado do mundo. Essas duas nações dividem o mundo, belicamente, militarmente. E a Rússia, que ficou tão sucateada, né, com a queda da União Soviética, a partir de 1991, aquela queda do Muro de Berlim, veio Gorbachev, Mikhail Gorbachev, que instituiu a perestroika, aquela liberdade, né? Destruindo todo aquele bloco frio do tempo de Stalin, Lenin, Nikita Khrushchev, Andrei Khrushchev e etc. Veja que agora Putin, Vladimir Putin, o desejo dele é restaurar aquele imperialismo soviético de outrora. Não é à toa essa invasão dele na Ucrânia, que outrora foi da União Soviética. Por ele reconquistaria não só a Ucrânia, mas o Afeganistão, né, o Cazaquistão, Hungria, Polônia, Alemanha Oriental, se ele pudesse fazer tudo isso. E o sonho dele é esse. E sempre de olhos voltados para Israel. Eles têm horror a Israel. E por que é que ele protege o mundo árabe? Por causa do petróleo que fornece para eles. E o mundo árabe é todo contra Israel. Porque é guerra de família aquilo ali. Os árabes se acham donos também de Israel porque eles são filhos de Abraão. Descendentes de Abraão através de Ismael. O que eles esquecem é que quando Abraão disse assim: Senhor, eu já estou velho, Ismael está aí, abençoa ele. Ele falou: não, eu vou ouvir você. Eu vou abençoar Ismael, dele vai sair 12 príncipes, vai ser poderoso, mas o meu pacto é com Isaac. A terra, o direito eu vou dar a Isaac. Basta Gênesis 17, vocês vão ver, leiam lá 17, de 16 em diante, vocês vão ver esse diálogo com Abraão e Deus e Abraão. E lá na frente, quando Abraão já está velhinho, né, ali pelo capítulo 25 de Gênesis, de 1 em diante, na hora dele distribuir a herança, os filhos, né, os outros filhos dele, que ele teve com as concubinas, ele deu presentes, deu bens e mandou todos eles
para diversas partes daquela região. Mas a Isaac ele deu toda a sua herança, obedecendo o que Deus havia dito, inclusive a possessão das terras. Então tudo aquilo ali pertence a Isaac. E o mundo árabe que deseja ter, e a Rússia que disso sabe, e que a eles quer proteger, vai comandar isso que vocês estão vendo aqui, ó, essa grande guerra. Então existe assim algumas confusões, que há quem acha que vai ser depois da grande tribulação, mas não é, gente. Porque aqui, o próprio pastor Antônio Gilberto, meu mestre, discípulo dele fui com muita honra, ele fala no seu livro Calendário das Profecias, que justamente isso vai acontecer no comecinho da grande tribulação, ou até antes um pouquinho. A igreja pode até participar de um pouquinho dessa guerra ainda, a presenciar, né? Mas vai ser no meio disso que a igreja vai ser arrebatada. Tanto é que alguém confunde o Gog com o anticristo. E não é, são dois personagens. São dois personagens. E quando o anticristo assumir, o que vai acontecer? Porque essa guerra de Gog e Magog vai morrer muita gente. Lendo ali Ezequiel, vocês vão ver nos capítulos 38 e 39, principalmente, onde Deus diz que ele, com os desastres que ele vai mandar na natureza, vai morrer tanta gente, que as sobras que derem, né? Porque ele diz que ele vai dar um banquete para as aves do céu, para as feras do campo, né? Se fartarem de tanta carne e de tanto sangue. E mesmo assim, as sobras de tudo que sobrarem, vai levar 7 meses sepultando gente. 7 meses. É pouca coisa? Meu Deus. Vocês estão vendo aí. Então vocês estão vendo que a coisa é tremenda. E o que vai acontecer? É tanta gente que vai morrer, que quando o anticristo assumir, o mundo vai estar destroçado, arrasado. Então ele vai entrar como uma espécie de, que a gente costuma chamar, né, salvador da pátria. O mundo inteiro vai se voltar para ele. E ele, com a sapiência que tem, que o diabo vai dotá-lo de toda a sabedoria, está lá em 13:2 de Apocalipse, que Satanás vai dar para ele o seu trono e o seu poder. E essa besta tem 7 cabeças. 7 cabeças que está falando de perfeição humana, no sentido de sabedoria, de cultura. E ele ainda vai ter nas suas mãos todo o domínio tecnológico. Nos botões ele vai comandar o mundo. A sapiência dele é tremenda. Quer dizer, essa internet toda está sendo preparada para o seu uso. Ninguém vai lhe escapar. Porque a internet vai fazê-lo entender e ver as pessoas que estão nos mais terríveis rincões, longínquos rincões. Até os judeus serão enganados por ele. É por isso que Daniel falou aqui, já foi lido aqui, Daniel 9:27. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Inclusive os judeus participarão, porque ele vai fornecer tantos benefícios, tantas situações, que os judeus crerão que ele é até o Messias. É aquele cavalo branco, o primeiro que abre, né? A pseudo paz. Logo em seguida, na metade da semana, quando ele quebrar o sacrifício, é que os judeus vão ver que fizeram um concerto com a pessoa errada. E vai romper. E nesse rompimento ele se enfurecerá e vai perseguir os judeus pelos 3 anos e meio finais. Que aí, olha só, 3 anos e meio finais. Mas Jesus disse que vai ser tanta tribulação para os judeus que nunca houve antes e nem haverá depois. Confirmando o que disse Daniel, que nunca houve igual. Daniel 12:1. Confirmando o que disse Jeremias no capítulo 30, versículo 7. Tempo de angústia para Jacó. Um dia singular, inigualável. E Jesus disse em Mateus 24, vamos até ler isso aqui, 24, 21, 22. É até bom ler isso aqui. Vamos ver primeiro Daniel 12:1, depois Jeremias 30, versículo 7. Vamos lá. Daniel 12:1.
Lembrando que o YouTube, irmãos, voltaram, só compartilhar aí, deu um problema técnico, mas já está de volta o YouTube. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Irmão, o que eu acho impressionante nisso aqui, irmão Daniel, irmão Felipe, é que o que Israel tem passado desde o Egito, passando pelos impérios como a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, e por fim o genocídio de Adolfo Hitler, é muito sofrimento. Na época dos Macabeus, as perseguições de Antíoco Epifânio, foram milhares de anos se juntar tudo isso. E, entretanto, Daniel está dizendo que para os judeus nunca houve antes até aquele tempo. Olha o que eles vão passar só em 3 anos e 6 meses. E olha o que disse Jacó, capítulo 30, versículo 7. Jeremias 37. Jeremias 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Nunca houve outro dia semelhante. É verdade. Jeremias 30, versículo 7. Tempo de angústia para quem? Jacó. Israel. Aí agora vem Jesus para consolidar isso aqui. Ó. Daniel disse assim, nunca houve antes até aqueles tempos, né? Não é isso? Sim. Nunca houve tanta angústia antes, até aquele tempo. Aí Jesus completa isso aí, hein? Vamos ver Mateus 24. Olha o que ele chega a dizer no versículo 21, depois do 22. Porque haverá, então, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Para um pouquinho, você viu? Daniel só disse assim, nunca houve antes até aqueles dias, né? Sim. E Jesus completa, né? E nem haverá depois. Só em 3 anos e 6 meses, gente. Nem tampouco haverá jamais. Jesus falou. Ajuntando tudo que Israel já passou, desde o Egito, por tudo, não vai se comparar com o que ele vai passar em 3 anos e 6 meses. Gente, não dá para imaginar. O negócio vai ser tão forte, tão terrível para os judeus. Que olha o que Jesus fala agora no versículo 22. E por ser aqueles dias, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. É por isso que é só 3 anos e 6 meses. Sim. Senão não dá para aguentar. Quem está dizendo isso? Jesus. Não é Mário Souza. Então, irmãos, é por isto que os judeus se apegarão ao Senhor e clamarão para que venha logo socorro, para que ele se livre daquilo. É quando Jesus desce com a igreja, que já está no céu nessa época, e salva esse povo das garras do anticristo. É por isso que Gog e Magog não pode ser depois da grande tribulação, vai ser antes, porque aqui já está o governo do anticristo. Então Gog e Magog vai ser no comecinho, ou um pouquinho antes, não importa. A igreja talvez assista alguma coisa, mas o auge de Gog e Magog não, ela vai subir. Gog e Magog vai ser destruído, depois vai vir um anticristo, e depois vem a terceira, que será 1000 anos depois, quando Satanás será solto, que ele vai ser preso, né, durante 1000 anos. Ele vai ser solto, ele vai conquistar as nações e vai invadir Israel. O que é interessante, que aí vem a confusão, que na Bíblia dá o mesmo nome. Vamos ler Apocalipse 20. Vamos ver o versículo de 7 até o 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta,
e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Muito bem. Agora, por que aqui Gog e Magog têm o mesmo nome e não é a mesma situação? É porque existe aqui a semelhança. Em Gog e Magog, Gog ele vai convocar as nações, que está lá em Ezequiel 38, de 1 a 6, para invadir Jerusalém. Vai descer do céu intervenção divina para destruir Gog e suas tropas. Aqui, Satanás ele vai reunir todas as nações para também invadir Jerusalém. E vai Jesus fazer descer fogo do céu para consumir a todos e lançar Satanás no inferno. Então veja que a semelhança da invasão é idêntica. É por isso que tem o mesmo nome. Entretanto, há diferença nos líderes. Vocês querem ver uma coisa? Vamos ver Ezequiel 39, 11 e 12. São 11 horas e 21 minutos, hora de Brasília, Diácono Antoniel. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem. E ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, lhe chamarão o vale da multidão de Gog. Tá vendo? Até aí. Gog vai ser o quê? Sepultado. Vai ser morto e... Sepultado. Agora, Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Tá vendo? Certo. Então veja que o de cá, Gog, vai ser morto fisicamente, sepultado fisicamente. Já lá, Satanás pode ser morto fisicamente? Não. Não vai. Vai ser queimado com todo mundo, né? Sim. E vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde já estarão a besta E o falso profeta. Então veja que se trata de dois personagens diferentes. Sim. No primeiro, Satanás vai intervir sim, usando Gog. Mas no segundo, ele não vai usar ninguém. É ele próprio. Ele mesmo. Ficou claro isso, irmãos? Então veja que estamos na iminência de ter o início a essa última investida de Satanás, dividida em 3 pontos que eu falei no começo. A primeira, ele vai usar Gog, que é o líder da Rússia, que pode ser tanto o atual como mais um aí na frente, não importa. Gog é o chefe líder. Como o anticristo também vai ser um homem. Só Deus sabe quem é ele. Se ele já está aí ou não, vai depender da volta de Jesus. Então veja, no primeiro investimento, a Rússia vai comandar, convocar o Irã, a Etiópia, a Líbia, a casa de Gomer, provavelmente a Alemanha, e a casa de Tugarma, a Turquia. Tá vendo? E essas nações todas com poderes de subalternos, porque essas nações têm os seus aliados. É um conglomerado de nações do norte que invadirá Israel. Tá vendo? Mas aí Deus vai destruí-los e sepultá-los, Gog e eles. Depois vem a guerra do Armagedon. Está lá no capítulo 19 do Apocalipse. De 11 até o final. Inclusive também, você vê lá um convite, né, para a ceia, né? Das aves para se alimentarem dos corpos e cavalos de soldados e tribunos. Muito semelhante à guerra de Gog e Magog. Mas sendo que aqui já é o anticristo. Nesse caso aqui, no primeiro, Gog vai ser sepultado. No segundo, o que é que está escrito aqui depois que as tropas forem destruídas? A besta e o falso profeta serão lançados vivos também. Eles não vão ser sepultados. Vamos ver, Apocalipse 19. Vamos ler a partir do versículo 11 logo, até o final. Leia aí. É maravilhoso isso.
E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. É a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu e em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E havia bestas e reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. A besta e o falso profeta inaugurarão o lago que arde com fogo e enxofre. Então vocês estão vendo que aqui, essa é a guerra do Armagedon. Então a primeira, Gog e Magog, Ezequiel 38, 39. A segunda, Armagedon, no final. Quer dizer, Gog e Magog vai ser logo no comecinho ou antes. O Armagedon, o anticristo, a guerra, no final da grande tribulação. E a terceira, que é quando Satanás convocará as nações depois do milênio, Apocalipse 20, de 7 a 10, e aí pronto, terminarão todas as guerras, porque depois disso haverá o trono branco, julgamento final, céus e terra serão queimados, surgirá um novo céu e uma nova terra, e aí começa o santo estado eterno. Muito bem. Mas no caso em apreço de hoje, é essa guerra de Gog e Magog que está para acontecer e que ela vai ter início numa dessas situações que está acontecendo agora. Ou seja, o barril de pólvora está lá no Oriente. E o estupim vai ser aceso. E o estupim, para que esse fogo chegue ao barril de pólvora e exploda, né? Vem a explosão na grande guerra de Gog e Magog, é uma dessas guerrinhas aí. Quando eu falo guerrinha, é em termos de proporção em relação à outra, que terá níveis praticamente mundiais. Meu marido assegura que já é essa? Não, não vou fazer isso. Não tenho essa autoridade. Mas é a partir daí, vocês estão vendo como essa guerra está mobilizando o mundo? A Europa de um lado, as nações democráticas de um lado. Você vê que as 5 mais ricas economias do mundo já manifestaram apoio a Israel. Estados Unidos, França, Reino Unido, né? A própria Itália, etc. Né? A União Europeia. Agora mesmo vai haver uma reunião da União Europeia, se não hoje, amanhã, essa semana, das 27 nações que compõem a União Europeia, para se estudar o meio como vai ser as sanções praticadas ao Hamas.
Israel já cortou água e luz, que fornece, né, situações logísticas para a faixa de Gaza. Então agora você vê, a Rússia, a China estão neutras. Estão neutras. O Irã está ali atento. E agora já começa a dizer que Israel está massacrando. Mas ninguém está falando. Do outro lado, que tem para mais de 900 judeus mortos. Já imaginou que é 260 jovens mortos gratuitamente? Ainda levaram mais de 100 pessoas reféns para servir de escudo humano. Ninguém fala nada. Condenam de certa forma, mas sem palavras mais fortes. Então isso aí, irmãos, pode cessar por aí, daqui a alguns dias, como isso pode acirrar. Tanto pode que os Estados Unidos agora está oferecendo uma ajuda a Israel, justamente já avisando, dando um sinal, batendo assim, ó, dando um sinal para ser o Irã. Os Estados Unidos está mandando agora o seu mais ultramoderno e importante porta-aviões, o Gerald Ford. Porta-aviões com diversos caças e muita munição apropriada. Que Israel já tem, mas que está querendo mais munições agora mais precisas para alcançar alvos de maneira mais precisa. Então os Estados Unidos está mandando o seu melhor, mais forte, mais poderoso porta-aviões. Com diversos caças de mais alta tecnologia e munições. E ainda além do porta-aviões, ainda está indo corvetas e fragatas. Justamente dando aquele sinal, olha, não se mete não que nós estamos aqui para ajudar. E aí? Então isso pode acalmar. Como também pode sofrer outros tipos de reações. Que vai acontecer essa guerra, está a Bíblia. Uma profecia de 2.600 anos atrás. Que é a época que viveu o profeta Ezequiel. Vai acontecer. E para acontecer tem que ter um estupim como este que aí está. É por isso, irmão, que qualquer guerra lá em Israel, a gente tem que ficar atento. Porque qualquer guerra ali é o estupim para chegar no barril. E o barril que vai explodir de pólvora ali é a guerra de Gog e Magog. E isso acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a redenção está próxima. Então, e se for essa agora? Então, pelo sim ou pelo não, o que temos que fazer? Estejamos prontos. Porque se essa guerra for o estupim para explodir o barril, que é a guerra de Gog e Magog, que no caso o barril é a guerra de Gog e Magog. Agora é só um estupim. Qualquer guerra dessa aí é estupim. E vai partir dali, irmãos. Sabe? E eu vi uma coisa aqui interessante, irmão Toniel. Que a gente usa muito esse versículo para o outro lado. Mas hoje, com o que aconteceu agora, dá para a gente entender. Vamos ver 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 e 3. Sim. A gente usa muito esse versículo para uma outra situação, né? Até da própria grande tribulação. Mas eu vi esse cumprimento agora, e no sábado, esse versículo, Paulo falando disso, me despertou a atenção. Aos irmãos que estão conosco pelo YouTube, estamos aqui enfrentando alguns problemas na internet, oscilações. Agora o aplicativo que está saindo do ar. Então o YouTube está no ar. Então avisa os irmãos aí que o YouTube está no ar. Só o aplicativo saiu, mas daqui a pouquinho estará de volta. Amém? Enquanto isso, vou colocar um louvor para dar uma pausa. Deixa eu só ler o texto pode ler. 1 Tessalonicenses 5. Um momento só, depois você põe aí. Espera. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2, né? Não, 2 e 3. 2 e 3. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois quando
Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Eu só quero dizer o seguinte, Paulo falou isso do dia do Senhor, não é? Sim. Quando todos pensarem a paz, a segurança, virá repentina destruição. Isso é em relação ao dia do Senhor. Mas eu pergunto, essa interpretação, vamos aplicá-la para o que aconteceu sábado. O que eles fizeram? Lá em Israel não estava tudo em paz e segurança? Sim. Olha como eles entraram. Olha a surpresa. Olha como veio a repentina destruição. Então, gente, nunca fique tranquilo, se sentindo seguro quando tudo está em paz, em aparente segurança. Que a destruição ela vem repentina. Assim como veio sábado, todo mundo estava tranquilo. Os meninos, os jovens, tudo lá dançando, cantando, outros em paz em casa. Olha o que aconteceu. É uma mensagem. Assim será no arrebatamento. Assim será no dia do Senhor. Assim será na grande tribulação. Enfim, a própria guerra de Gog e Magog, se você ler, repetindo os capítulos 38 e 39, Jeová está dizendo que o povo estará se sentindo seguro, né, em suas casas, em suas propriedades, lá em Israel, quando eles serão invadidos, quando eles serão tomados de surpresa, de supetão. Isso para o nosso meio. Fica atento, irmão. Não descuide, não durma. Essa repentina destruição aqui está falando de que você esteja pronto, que tudo pode acontecer. Inclusive a trombeta tocar. E aí, se eu estiver desconcertado, despreparado? Não ouvirei o toque de trombeta, não serei arrebatado, ficará ruim. Então o que aconteceu no sábado, surpreendendo os judeus, que estejamos prontos no que toca ao arrebatamento, porque Jesus virá como ladrão de noite, quando ninguém espera. E ele disse que, como foi no dia de Noé, como foi no dia de Ló, que o povo estava desatento, desapercebido, entregue aos seus banquetes, aos seus comes e bebes, aos seus casamentos. Veio o dilúvio e os levou a todos. Veio o fogo de Sodoma e Gomorra e a todos devorou. Assim será na vinda do Filho do Homem. Não fique desatento, não fique desapercebido. Essa guerra aí é um sinal. Porque na hora que Gog e Magog começar, a trombeta já vai estar tocando. Meu Deus. Preste atenção. Vai ser no comecinho. A igreja, nem sei se vai ser logo, pode ser também logo em seguida. Porque vai ser coisa rápida. A invasão vai ser coisa rápida e a destruição da mesma forma. Então, como dizem os teólogos, dentre eles o pastor Antônio Gilberto, tanto pode ser no comecinho como até um pouquinho antes. Mas é tudo assim. Aí eu costumo ficar no meio e digo, nas proximidades.